Olá pessoal, tudo bom com vocês? Venho aqui resolver essa questão interessante da série, né? Questões que eu recebo dia a dia aí dos meus alunos, né? Dos meus ex-alunos. Questão interessante. Meu amigo Luzia me passou aí. Ela fala o seguinte: se a derivada de f, ali já me deu a derivada, né? Então eu quero fazer um estudo bem completo dessa questão, tá? Então ele já me deu a derivada. A função f, ela tem o que? Aí ele pergunta sobre máximo e sobre mínimo. Galera, vamos lá. Muita coisa a se fazer nessa questão. Primeira coisa, a função derivada, ela já foi dada. Ela foi dada aqui como x menos 1 ao quadrado. Então, x menos 1 ao quadrado é a mesma coisa que x menos 1 vezes x menos 1, certo? E vezes x menos 2, certo? O que vale ressaltar de interessante nessa questão, estou aqui para mostrar esses detalhes interessantes, que quando você iguala essa função derivada a zero, certo? Você vai encontrar uns camaradas chamados pontos críticos. O que são esses pontos críticos? São os candidatos a ou máximo, né? Ou ele vai ser máximo, ou ele vai ser mínimo. Há casos também que ele pode ser nenhum nem outro, que seria o que a gente chama de ponto de Sela. Beleza? Beleza. Então, facilmente, se eu pegar essa equação aqui, né, e igualar a zero, ou seja, a equação azul aqui igual a zero, eu vou ter x menos 1 igual a zero. Vou encontrar que um deles é o 1. Aí eu fiz essa parte, essa aqui vai ser a mesma coisa. Agora, quando eu faço x menos 2, vai ficar x menos 2 igual a zero. Consequentemente, eu vou achar que x igual a 2. Então, os candidatos a críticos são os pontos 1 e 2. Beleza? Beleza. Vale ressaltar que essa função aqui ela pode ser escrita, né, de forma alternativa. Por exemplo, x menos 1 ao quadrado, né? X menos 1 ao quadrado é um produto notável, não é? Que é dado por quadrado do primeiro, né? Mais menos, né? No caso que aqui está negativo, menos 2 vezes os 2, que é 2 vezes 1, 2, 2 vezes x, 2x, mais o quadrado do segundo, certo? Então, essa é a derivada, beleza? Por acaso, se eu quiser também manter o x menos 2 aqui no final para multiplicar e ver tudinho, também há essa possibilidade. É o que a gente vai fazer agora só para mostrar uma outra coisa interessante. Então, se eu multiplicar todo mundo com todo mundo, ó, x ao quadrado vezes x e assim por diante. Aqui vai dar x ao cubo, aí vai continuar, vai dar menos 2x ao quadrado, acompanha comigo. Menos 2x vezes x, menos 2x ao quadrado. Depois vai dar mais 4x, depois vai dar 1 vezes x, x, depois vai dar 1 vezes menos 2, menos 2. Então, a derivada em si, se ele quisesse me dar dessa maneira aqui, também seria a mesma coisa, né? Seria x ao cubo, né? Menos 4x ao quadrado, mais 5x, menos 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, né, que essa que foi fornecida aqui em cima. Beleza? Então, o que acontece? Quando a gente quer descobrir o crescimento ou o decrescimento, lembre que isso aqui eu vou botar um PC aqui que é ponto crítico e aqui um ponto crítico. Quando eu quero saber o crescimento e o decrescimento, ó, crescimento barra decrescimento de uma função, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar o sinal da primeira derivada. Vou botar df' de x. Eu tenho que estudar o sinal dessa derivada. Beleza? Beleza. Para isso, acompanhe comigo aqui. Eu tenho que, né, no caso, encontramos
dois valores, né? O valor 1 e o valor 2. Certo? Estudar o sinal é analisar qual o sinal que vai dar aqui, qual o sinal que vai dar aqui, qual o sinal que vai dar aqui. Um jeito bem rápido e prático, eu gosto de fazer assim. Eu pego um valor daqui, sei lá, 3. Eu pego um valor daqui, sei lá, 0. Eu pego um valor daqui, sei lá, 1,5. E aplico isso, né? Lembrando que isso aqui é análise da derivada, né? Eu pego e aplico isso na minha função. E se eu aplicar esses resultados, eu vou ter valores numéricos aqui. E o que vai importar é o sinal. E quando a gente analisa isso, vou fazer direto aqui. Essa parte aqui, então, ó, aqui tem uma parte que é um sinal, beleza? Aqui vai ter outro sinal, pode acontecer de repetir, beleza? E aqui vai ter outra parte, beleza? E aí, que sinal vai ser esse? Se eu substituir o zero, aqui vai dar 0 menos 1, 0 menos 1. Aí vai dar menos com menos mais, né? E aqui vai dar 0 menos... Então vai dar negativo. Aqui vai dar negativo. Se eu substituir 1,5. 1,5 menos 1 positivo. 1,5 menos 1 positivo. 1,5 menos 2 negativo. Vai continuar negativo. Já se eu colocar 3. 3 menos 1, 2. 3 menos 1, 2. 3 menos 2, 1. Vai dar sempre positivo. Ou seja, o que eu descobri? Eu descobri menos e menos é decrescente. Eu descobri que ela está decrescendo aqui, certo? E quando ela chega nesse ponto aqui, no ponto 2, ela começa com sinal positivo. Então, ela passa a ser crescente. Então, é como se a minha função estivesse fazendo assim. Ela vai decrescendo, depois ela começa a crescer, certo? E esse ponto aqui, ele está exatamente na direção do 2. Ou seja, então a gente responde a questão. Ela possui um mínimo, né? Um mínimo relativo em x igual a 2. Então essa é a resposta da questão. Mas eu quero destacar outras coisas importantes com vocês, né? Que eu quero destacar outras possibilidades. Lembrem-se que a função dada, a função derivada, que é o f' de x, foi dada aqui. Eu vou jogar ela para cá, tudo bem? Né? Então, lembrem-se, essa é a função derivada, né? Que ela foi oferecida para mim de forma diferente. Só quero mostrar que são possibilidades alternativas de entender ou de representar a função derivada, tá? Então, as duas coisas é a mesma coisa. A função de cima como a função de baixo é exatamente a mesma coisa. Uma desmembrada, outra não. O que eu quero mostrar para vocês? Eu quero derivar isso mais uma vez. Ué, você vai derivar, Humberto? Vou. Eu vou encontrar a segunda derivada. Depois eu vou explicar por que eu estou fazendo isso. E vou derivando essa aqui é mais fácil. Vai dar, perdão, 3x ao quadrado, menos desce o 2, 8x, mais 5, né? E derivada de constante é zero. Então, deu exatamente isso daqui. Para que eu fiz isso daqui? Porque eu quero mostrar para vocês. Lembra que aqui atrás eu estava analisando dois números, que é o número 1 e que é o número 2, que é os pontos críticos. Então, eu vou analisar qual é o resultado da derivada do primeiro crítico e qual é o resultado da segunda derivada aplicando o segundo crítico. Aplicando o primeiro crítico, vai dar 3 vezes 1 quadrado, menos 8 vezes 1, mais 5, vai dar 3, menos 8, menos 5, com mais 5, 0. Certo? Quando eu jogo 2, 3 vezes 2 quadrado, menos 8 vezes 2, mais 5. O que eu tenho aqui? Eu tenho 4, 3 vezes 4, 12. 12 menos 16 mais 5. Que dá 17 menos 16, dá 1, dá positivo. O que eu quero mostrar para vocês? Existe uma definição importante, né? Teorema, que se você aplicar na segunda derivada o
ponto crítico, vou botar PC de ponto crítico. E se esse resultado der positivo, a gente fala que ela é um ponto mínimo. Ou seja, confirmou o que a gente tinha dito. Olha, 2 deu 1, deu positivo. Então, de fato, 2, ele é um ponto, o quê? Ele é um ponto mínimo, beleza? Aí só que não é só esse caso, existe mais 2 casos. Se você aplicar um ponto crítico na segunda derivada e ele der menor que 0, ou seja, negativo, a gente fala que ele é um máximo local, ok? E o último caso, qual que é? Se você aplicar o tal do crítico, né? E der igual a 0, se der igual a 0, significa que é o que a gente chama de ponto de cela, que não é nem máximo, nem mínimo. Então, de fato, 1 é um ponto de cela, ok? Então, ele é crítico, mas a gente não consegue concluir só com o estudo do sinal, certo? Beleza? Então, eu tenho análise tanto do 1 quanto do 2, certo? Outra coisa interessante é o seguinte: se você estudar o sinal dessa equação aqui, então, outro conceito interessante, o estudo do sinal da segunda derivada, da primeira envolve crescimento, mas o da segunda envolve o quê? O estudo do sinal da segunda derivada, ela analisa concavidade, certo? Então, esses conceitos são importantes aí para vocês. Depois eu vou fazer um exemplo falando sobre essa questão da concavidade, beleza? Mas espero ter ajudado vocês por enquanto. Forte abraço e tamo junto!